Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe você. Eu sou o pastor Manuel Batista. Esse é o canal Falando para Transformar Vidas. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, iniciar esse vídeo fazendo uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos por sua bondade e misericórdia, pelo seu cuidado diário com a nossa vida. Obrigado, Senhor, pela presença do seu Espírito Santo em nossa vida, pelo cuidado de Cristo Jesus em morrer na cruz do Calvário por nós e por ti, Senhor, que é o provedor de todas as coisas. Abençoa o tempo em que vamos estar aqui. Esse vídeo, toma nas tuas mãos, faz, Senhor, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito na minha e na vida de todo aquele que ouvir, Senhor, esta mensagem por intermédio deste vídeo. Amém, queridos? Eu quero ler aqui no livro de Romanos, na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, quero ler o versículo 1 e o versículo 2, que é onde nós vamos estar aqui fazendo a nossa meditação. Diz a palavra do Senhor no verso 1 do capítulo 12 de Romanos: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Ok? É isso aí. Eu quero falar um pouquinho sobre a importância de nós cristãos termos uma mente renovada, uma mente transformada única e exclusivamente pela palavra de Deus. Se existe algo no universo, no planeta, na terra, que pode mudar a nossa mente, moldar nossos pensamentos, é a palavra de Deus, ok? Então é com base nessa palavra que hoje eu venho trazer para você essa fala. Nós estamos vivendo um momento, talvez, no meu entendimento, o mais sombrio momento da história da igreja. Por quê? Porque a igreja virou uma massa de manipulação. E no vídeo passado eu falei que estava lançando um movimento ou lançando uma semente de algo que deva vir a ser um movimento de proteção ao cristianismo. Ou seja, que nós venhamos a que as pessoas que entenderem o que nós estamos falando, entendam que nós precisamos lutar pelo cristianismo, por um cristianismo forte, por um cristianismo autêntico e por um cristianismo genuíno. Não esse que está aí, esse cristianismo aí que está manipulável, falho e que está aí tomando conta. Não. Vamos lutar pelo cristianismo o qual Jesus Cristo estabeleceu na terra. Ok? Então eu quero aproveitar o tempo, o momento que nós estamos vivendo para falar um pouquinho sobre o sistema. O maior inimigo do cristianismo hoje é o sistema. Eu não vou falar aqui sobre o que é o sistema, que é sistema, isso é para outra coisa. Eu quero falar
que o sistema, você já ouviu falar, o sistema isso, o sistema aquilo, porque o sistema, esse sistema aí que eu quero falar. Eu quero falar sobre quem é o manda-chuva do sistema. Quem dá as cartas no sistema. Mas para a gente entender um pouquinho sobre o sistema, vamos lembrar um pouquinho do criador do sistema. Aquele que tem dado cara para o sistema, voz para o sistema, fala para o sistema, ok? Porque o sistema tem uma cara, ele tem uma voz. E eu não tenho como falar do sistema sem falar da Bíblia Sagrada e do livro de Ezequiel, e principalmente acerca do capítulo 28 de Ezequiel, quando fala do adversário de Deus, o querubim ungido, a pessoa ou o ser criado por Deus, até então perfeito, porque o texto diz: perfeito eras, até que achou-se iniquidade em seu coração. E a partir daí, esse que era perfeito, que deixou de ser perfeito, cheio de iniquidade, arregimenta outros anjos e elabora um plano e diz que vão tomar o céu. Vão colocar um trono acima do trono de Deus, e a história você conhece. Como Deus repeliu essa rebelião e baniu estes seres espirituais, chamados anjos. E aí nós temos então um nome do sistema, do líder do sistema. O nome do líder do sistema, que dá cara ao sistema, que dá voz ao sistema, chama-se Lúcifer. Então, o sistema hoje é um sistema luciferiano. Ok? Ah, mas pastor Manuel, o senhor está exagerando, né? Essas coisas não são bem assim. Pode não ser bem assim que você entenda, e eu compreendo isso. Mas, quando eu me debruço na Bíblia e me deparo com o apóstolo Pedro dizendo, sabemos, se eu não me engano, procura isso na Bíblia, vai ler um pouquinho de Bíblia, capítulo 5. Pesquisa aí, Pedro falando, apóstolo Pedro falando, sabemos que somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. O próprio Senhor Jesus Cristo, na sua oração intercessória pelos discípulos ao Pai, ele diz: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não peço para que tire-os do mundo. Olha o que ele está falando. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Ok? Tá vendo que existe uma diferença gritante aqui entre os que são de Deus e os que estão no maligno? Tá vendo que existe uma distinção aqui entre os que estão no mundo, mas não são do mundo? Agora olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis a este mundo. A palavra conformeis aqui não é um conformismo no sentido de você ver algo que está errado e por entender que você é pequeno demais para mudar aquela situação, você vai cruzar os braços, vai dar de ombro e vai fazer o quê?
Não é esse conformismo que ele está falando. Ele está falando aqui de tomar a forma, de se moldar segundo os padrões do mundo. É isso que Paulo está falando. Não vos conformeis a este mundo. Irmão, só tem uma maneira de você não ser um cristão manipulável. É sendo conhecedor da palavra. É lendo a palavra. É entendendo a palavra. É se armando da palavra de Deus na sua mente, para que você não venha ser um cristão manipulável. Porque o sistema, ele aparentemente é estratégia do capiroto, o engano, ser sorrateiro na sua tentativa de prender a sua presa. E você vê, por exemplo, como ele ludibriou Eva, trocando aquilo que Deus falou por aquilo que ele achou que era verdade, né? Ou fez ela acreditar que era verdade quando Deus diz, você não vai morrer, você vai morrer se você comer o fruto, e ele tira isso da cabeça dela, e ela entende que se ela comer, ela não vai morrer, e aí ela come e prova que não morreu. E aí ela vai dar para o homem a maçã ou o fruto, enfim, seja lá como você entende. E, enfim. E você vai ver que o sistema, ele te oferece algo que lhe é atrativo. E você absorve aquilo. E uma vez que você absorveu aquilo e satisfez o seu ego, o seu interesse, o sistema tem duas coisas para fazer. Ou ele permanece te usando enquanto você for útil, ou depois ele te descarta por você não ser mais útil. O sistema funciona assim. E nós estamos vendo isso na nossa cara, abertamente, escancaradamente, e muitos que se dizem cristãos estão dormindo ou fecharam os seus olhos para não ver o que está acontecendo. Vamos tentar aqui fazer uma pequena uma representação do cenário que nós estamos vivendo hoje, nos dias de hoje, com relação às eleições para as prefeituras e as câmaras de vereadores aí em todo o Brasil. Mas atentamente para São Paulo, porque São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil. Então, o interesse pela Prefeitura de São Paulo, pelos políticos, é muito grande. Ok? Agora, veja só o cenário. Nós temos 3 frentes aqui. 3 frentes. Isso forma o sistema. Muito bem. Então, nós temos aqui os que se dizem que são esquerda. Nós temos aqui os que se dizem centrão, não é nem de lá nem de cá, mas no fim, na verdade, o centrão é aquele que fica em cima do muro e na última hora ele decide para onde ele vai. E nós temos a direita. Né? É assim que está o sistema hoje funcionando, em evidência.
Na direita, nós temos figuras. E, infelizmente, dentre essas figuras, nós temos pastores. Nós temos homens que se dizem cristãos. Ok? Então, nós temos uma esquerda que tem nome de corrupta, tem nome de vendida, tem nome de escória, tem todas as qualificativas de quadrilha. Isso é o que está na mídia. É uma quadrilha. Para mim, tanto faz se é quadrilha, se não é quadrilha. O meu pensamento não está nas coisas da terra. Quadrilha. Aí nós temos os que se dizem que são do bem, mas também, de vez em quando, são aliados aí em algum momento das quadrilhas. E aí nós temos a direita, que deveria ser pura e simplesmente direita. Nada mais que isso. E aí nós temos pastores infiltrados nessas coisas. Como, por exemplo, o pastor que saiu candidato, aí, o cristão que saiu candidato à prefeitura. Do outro lado, nós temos no centrão políticos que se dizem que são cristãos ou simpatizantes do cristianismo, não importa, mas são, entre aspas, pessoas que pensam como nós. Enfim, e temos ali declarado o pastor, uma figura importante, imponente do cristianismo. Esse é o nosso cenário. Aí o sistema entende, decide que crente não pode ser político. Crente não pode pôr a mão na política para governar, mas para ser massa de manipulação, sim. Para sermos uma massa manipulável, sim. Eles até vão nas nossas igrejas, até se declaram simpatizantes e outros até cristãos, porque precisam do nosso voto. Precisam vender uma imagem de boas pessoas. Sistema. Nossos líderes vendidos, engolidos pela bolha, de vez se juntarem e colocarem aquele que tem probabilidade de sentar na cadeira de prefeito, mas porque não está contado entre os que estão na bolha, como um dia eles também foram contados como aqueles que não estavam na bolha, mas que foram alcançados pela bolha e hoje não conseguem sair da bolha. Então, quando tem a possibilidade de encontrar um que não está na bolha e dar a esse a oportunidade de acabar com a bolha, ele bate contra o que está fora da bolha. E quem de fato deveria estar sendo repelido, que é a esquerda, com toda a sua carga negativa, prejudicial, está de canto, quietinha, batendo palmas. Então, esse é o cenário da política brasileira. E por conta disso, nossos líderes, que deveriam de fato, como Paulo diz na sua epístola, zelando, cuidando daquilo que foi lhes dado, daquilo que Deus lhes deu, e eu vou abrir aqui a Bíblia para você entender que eu não estou falando da minha boca. Veja o que
Paulo diz assim, ó. Porque pela graça, verso 3, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aí ele continua. Ele fala do corpo, ó. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, cada um tem uma função. Estou falando de cristianismo, reino de Deus. Cada um tem uma função. Ok? Assim nós, embora muitos cristãos, somos um só corpo em Cristo. E individualmente membros uns dos outros. Então, o pastor lá é um membro meu e eu aqui sou um membro dele. E nós juntos somos o corpo de Cristo, o cabeça, ok? Então, o que ele faz lá me afeta com certeza. E o que eu faço aqui afeta ele lá. Eu não posso estar aqui orando contra ele que está lá. E ele não pode estar lá trabalhando contra mim que estou aqui. Não é isso que está escrito. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com zelo, e o que usa de misericórdia com alegria. Ele está falando aqui de tudo aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo, para a governança do seu povo, para que o seu povo caminhasse nessa terra. Ok? E eu quero dizer para você que a igreja é hoje um povo que tem poder de voto para eleger ela sozinha um presidente. E o sistema percebeu, já entendeu isso há alguns anos atrás, a força da igreja. E aí a igreja virou um alvo ou mesmo um sonho de consumo do sistema. E através dos pastores, que Paulo diz aqui que receberam dons para ministrar, para ensinar, para educar o povo, a igreja, se deixaram levar pelo sistema, foram engolidos pelo sistema, estão dentro do sistema, não conseguem mais sair fora do sistema. E porque eles estão no sistema, o sistema, através deles, manipula a igreja. Eu provei isso no vídeo passado, quando eu falei da irmã. Quando eu falei da irmã que me abordou para votar no bispo da igreja dela, que é um homem de Deus, induzou o versículo bíblico para falar que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não sabia nem o nome do bispo, falou para mim, estou recebendo ordens, estou quase cumprindo ordens. Antes de você receber a ordem dos homens, você já recebeu a ordem de Deus, e de pregar o evangelho de toda criatura. Orai pelas vossas lideranças, jejuai pelas lideranças, com ações de súplicas, com ações de graça. Mas ele em nenhum momento falou, esteja alinhado, envolvido, emaranhado, misturado com as lideranças políticas desse país, desse mundo. Ele não falou nada disso. A verdade é que o sistema
sistema engoliu essas lideranças. E essas lideranças agora são escravas do sistema. Estão vendidas, prostradas, corrompidas pelo sistema. E aí a gente precisa entender que nós, Igreja de Jesus Cristo, não somos massa de manipulação. Não precisamos de bancada evangélica para que Deus nos defenda das mazelas desse mundo. Dá para você entender isso? Você, igreja, não precisa de um político, de um partido político para que você se livre das mazelas do mundo que estão por vir. Deus é suficiente. Então, quando a gente fala de sistema, a gente fala de um conjunto de ações malignos, cujo objetivo exclusivo é parar o poder da Igreja de Deus. Diminuir, dividir o povo, colocar um contra o outro, deixar aí ao ponto de a gente ver o que a gente está vendo aí. Os próprios aliados se gladiando. Porque o sistema, deixa eu te falar uma coisa, o sistema, ele te usa de duas formas. Ou ele te escraviza, ou ele te manipula. E esse nosso líder aí, de nome, esse líder aí que está posando de louco, que algumas pessoas dizem, ele enlouqueceu, ele virou a cabeça. Não enlouqueceu, não virou a cabeça, nada disso. Manipulável. Lembra de Pedro, quando Jesus disse que ia para Jerusalém, onde ele ia morrer? Pedro falou, não, o senhor não vai de maneira nenhuma. Era Pedro falando ali? Não, o que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás. Por quê? Olha aí o manipulador usando, olha aí o sistema usando a boca do homem de Deus. É Bíblia, está na Bíblia. O sistema é isso. Isso é o sistema. O sistema tem nome. O sistema tem cara. O sistema tem voz. É luciferiano. É maligno. Não tem nada de bom no sistema. Por quê? Jaz no maligno. O mundo e todo o seu sistema. É por isso que a Bíblia fala que Jesus tirou para fora um povo. Tirou para fora da onde? Do sistema. Do mundo corrupto. Do mundo corrompido. Do mundo que jaz no maligno. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Olha isso. Jesus disse na sua oração, não peço para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O sistema é mau. O sistema é perverso. O sistema é maligno. E a igreja tem que estar fora do sistema. E acredite no que eu estou te falando, assim como Deus guardou Israel, judeus, em Goze, quando destruiu o Egito, e nenhuma das pragas alcançou o povo de Deus, assim será nos dias de hoje. A igreja, o corpo está doente, tem muitas partes do corpo estão enfermas, mas ainda não estão mortas, mas estão enfermas. Mas existe uma outra parte do corpo que ainda está saudável e está lutando para que o corpo se regenere por completo. E eu acredito nisso. Continuemos, irmãos, aqueles que podem estar fora da bolha, continuem fora da bolha. Vamos nos unir
para trazer de volta os que foram engolidos pela bolha. Os que estão dentro do sistema e querem sair, mas não podem. Esses são os nossos alvos de oração. Fica com Deus em nome do Senhor Jesus.